Boa tarde, gente. Na aula de hoje eu vou discutir um tema que ele é bem importante para entender de forma conceitual o equilíbrio iônico, tá? Então a gente não foge do tema equilíbrio iônico. Fala um pouquinho sobre a questão da... A gente pode avançar um pouquinho em algumas questões da química orgânica, que de repente o Bruno até tratou, tá? Mas é um tema importante. Vamos lá. Não existe apenas uma maneira de definir um ácido ou uma base. A maneira mais clássica, a maneira que a gente mais estuda, é a teoria de Arrhenius. Tá? Eu vou passar por ela. Mas, por exemplo, para entender a questão da autoionização da água, é importante que a gente entenda o que é um ácido de Bronsted-Lowry e o que é um ácido de Lewis. Tá? Então, a ideia da aula de hoje é passar por esses temas. Então vamos lá. O que seria um ácido segundo Arrhenius? É um composto que em meio aquoso libera o íon H+, tá? Então, qual o pré-requisito para um composto ser definido como um ácido de Arrhenius? Ele tem que ser solúvel em água e quando ele solubiliza em água, ele pode sofrer ionização liberando o íon H+. E aí entra naquela questão do ácido ter um ácido ser um pouco mais forte ou um pouco mais fraco, de acordo com a constante de ionização dele. E o que seria uma base? A base é um composto que em meio aquoso libera o ânion ou H-. Novamente, para ser uma base de Arrhenius, é necessário que ocorra a solubilização em água. Tem que ser solúvel em água para ser definido como uma base de Arrhenius. Então, essa é a maneira clássica de definir um ácido e uma base. É a maneira que a gente estudou bastante no primeiro ano. A definição de Bronsted-Lowry, são dois pesquisadores que analisaram da mesma forma essa característica, então leva o nome dos dois pesquisadores. Ele vai definir um ácido como um composto capaz de doar um ou mais prótons. Ele é um doador de H+. Tá? Ele não leva em conta a questão de ser solúvel em água ou não. Ele só leva em conta a capacidade de um composto em doar H+. O que seria uma base? Seria alguém que vai aceitar esse H+ doado por esse ácido. Então, a teoria de Bronsted-Lowry é uma teoria que envolve um par de ácido-base. Alguém que vai doar o H+, e alguém que vai receber esse H+. Tá? E é uma abordagem bacana quando a gente quer entender a questão do equilíbrio. Por exemplo, eu tenho esse composto B hipotético e eu tenho esse composto HA hipotético. Então, nessa reação entre esse B e esse HA, quem é capaz de doar H+? Quem tem H+, para doar, né? Lógico. Então, esse cara aqui, ele pode atuar como ácido de Bronsted-Lowry e esse B pode doar como uma base. Olha, a base não necessariamente tem que ter o OH-, simplesmente ele tem que aceitar esse H+. Uma vez que HA doa um próton para B, eu tenho um produto onde B aceitou esse próton e A ficou sem esse próton. Como é uma reação reversível, uma vez que eu tenho a formação de BH e de A, esse BH ele pode doar esse próton para A e A pode receber esse próton. Então B, que antes era uma base, uma vez que ela recebe um próton, é ela que pode agir como ácido. A gente vai chamar de ácido conjugado apenas para determinar qual o sentido da reação. Ele é um ácido, ele é um composto capaz de doar um próton. Eu vou chamar ele de ácido conjugado só para determinar que
esse cara aqui, nessa abordagem, ele é o produto, tá? Mas BH pode doar um próton para A, que vai atuar agora como uma base conjugada e eu estabeleço o equilíbrio químico, tá, gente? Então, em momento nenhum eu falei em meio aquoso. Então, ele é uma abordagem mais abrangente. Um ácido de arrênios, ele é um ácido de Bronsted-Lowry? É. Uma base de arrênios é uma base de Bronsted-Lowry? É. O H- pode aceitar o H+. Então, as teorias elas são mais abrangentes. Uma teoria não vai negar a outra, tá? Aquilo que é um ácido de Arrhenius, ele continua sendo um ácido de Bronsted-Lowry. Ele não vai negar isso. E o mais abrangente de todos é definir como ácido e base segundo a abordagem de Lewis. E aí que não envolve a presença ou não de próton. Um ácido é um composto capaz de receber um par de elétron. E uma base é um composto capaz de doar um par de elétron. Então, quem tiver par de elétron para doar é uma base. Quem tiver par de elétron para receber, ele é um ácido. Então, por exemplo, eu tenho esse composto orgânico, né? Eu tenho esse éter, e tenho esse composto com um boro no meio. Depois a gente pode discutir qual seria a hibridização desse BF3, tá? Mas o importante é que eu tenha a formação de um composto, que seria a ligação química entre esse par de elétron e o boro. Quem está doando o par de elétron? O éter, desculpa. Quem está recebendo o par de elétron? O composto com boro. Então esse cara, ele atua como uma base de Lewis e esse cara atua como um ácido de Lewis. Né? Uma base de Lewis e um ácido de Lewis. Só um exemplo, onde é que eu posso encontrar muitos compostos, essa teoria ácido e base? Em compostos orgânicos chamados compostos de coordenação, que seria a ligação entre uma molécula e um metal. Né? O ligante é uma molécula que pode ter existência independente, então já é uma molécula estável, e um átomo metálico, que seria um ácido de Lewis. Então, por exemplo, essa molécula aqui seria o ligante, ela já existe, né? Ele é um composto nitrogenado, né? Uma amina, e eu tenho aqui um ácido carboxílico. E um átomo metálico que vai receber os pares de elétrons. Olha, o nitrogênio tem par de elétron para doar. O nitrogênio tem par de elétron para doar. Os oxigênios que perderam o hidrogênio também têm par de elétron para doar. Então, quem é o ácido de Lewis? É o metal central. Quem é a base de Lewis? Essa molécula independente que a gente chama de ligante. Um exemplo clássico de composto de coordenação. A hemoglobina. Olha, eu tenho um ferro metálico no meio. Esse ferro, ele é um ferro 2+. Então, um ferro 2+, um cátion, ele tem tudo para receber par de elétron. Então, esse ferro central da hemoglobina, ele age como se fosse um ácido de Lewis. E as moléculas em volta, olha, compostos nitrogenados, sempre tem par de elétron sobrando. Então, eles atuam como uma base de Lewis. Tá? E para finalizar, o exemplo que eu queria, que seria o objetivo da aula de hoje, entender como que a autoionização da água nada mais é do que verificar esse caráter ácido e básico da água. E a água tem esse caráter anfótero, né? Por quê? A água, que é uma molécula polar, né? O oxigênio é parcialmente negativo por ser mais eletronegativo e os hidrogênios parcialmente positivos. Caso ocorra essa quebra de ligação, eu tenho a formação do H+,
e eu tenho a formação do OH-. Então eu posso definir dessa forma mais simples que eu tenho a liberação de um H+, típico de um ácido de arrênios, e eu tenho a liberação de um OH-, típico de uma base de arrênios. Então, dessa forma simplificada, eu posso ver o caráter anfótico, a presença do H+ e a presença do OH- na mesma quantidade. Por isso que a água ela é neutra. Dessa forma, um pouco mais elaborada, né? Eu tenho a água reagindo com a água, formando o H3O+, e liberando OH. Seria o íon hidrônio, que é típico de um ácido, e o OH-, que é típico de uma base. Como que eu posso entender isso? Uma água, ela vai receber um hidrogênio. Quem doa H+? Um ácido. Quem recebe H+? Uma base. Então a água, uma molécula vai atuar como ácido, outra molécula vai atuar como base. Né? Eu tenho um ácido e uma base. Novamente, por uma questão de equilíbrio, esse íon hidrônio, ele tem hidrogênio para liberar e essa hidroxila tem hidrogênio para receber. Então eu tenho o íon hidrônio como um ácido conjugado e a hidroxila como uma base conjugada. Tá? Então eu posso também analisar que eu tenho um ácido de Bronsted-Lawrence, alguém que vai doar um H+, e uma base, alguém que vai receber o H+. Quem que recebe o H+? Quem tem par de elétrons sobrando, porque o H+ é uma espécie carente de uma ligação química. Então, quem vai receber o H+? Quem tiver um par de elétrons sobrando. Quem tem par de elétrons sobrando e atua numa reação química é uma base de Lewis. E o H+ é típico de um ácido de Lewis, alguém que vai receber um par de elétrons. Então, gente, quando eu tenho um ácido ou uma base de arrênios, que seria a definição mais simples, ela necessariamente é um ácido e uma base de Bronsted-Lawrence e é um ácido e uma base de Lewis. Agora, nem sempre, voltando rapidinho, um ácido de Lewis e uma base de Lewis, ela consegue ser definida como uma base de Bronsted-Lawrence ou uma base de arrênios. Eu tenho aqui uma abordagem maior. Tá bom, gente? Então, galera, essa é a aula de hoje. Beijinho. Até a próxima.